Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui para gravar um aulão de número 9, o aulão 9 para vocês. Como vocês já sabem, né, ou a maioria sabe, como é que funciona esse aulão? Eu corrijo uma prova do Detran. Charlene, como é que tu tens acesso a essa prova do Detran? Gente, quem vai lá fazer a prova, né? Quem vai lá no Detran, faz a prova e reprova, tem possibilidade de pedir uma revisão de prova, saber quais foram as questões que errou na prova. E através dessas questões, a pessoa consegue analisar, consegue entender, né? Quais são as suas dificuldades, assim, qual é a parte do conteúdo que a pessoa está precisando estudar mais para passar numa próxima vez, tá? Então, essa prova de hoje foi uma aluna da semana passada que fez, e eu peguei a prova, coloquei no Word, tirei o nome da pessoa, porque a gente não precisa saber a pessoa, né? E eu corrijo em cima da prova, então. Deixa eu compartilhar aqui a tela, para a gente começar a nossa correção. Vamos pegar aqui. Pronto, tá aqui. Vou aumentar um pouquinho aqui. Opa, foi muito. Vou aumentar um pouquinho a tela do Word para ficar melhor, para a gente conseguir enxergar melhor aí no vídeo, né? Gente, é bem simples, ó. É uma tela do Word. Vocês vão ver. Quem já viu mais aulões já sabe como é que funciona. Que tem algumas questões, né? Em algumas questões, vocês vão encontrar esse verdinho aqui, ó, que significa que a pessoa acertou a questão. E tem outras questões, deixa eu ver aqui se eu acho, ó, que vai encontrar um X, assim, ó. Por exemplo, essa questão número 4, a gente encontra um X, significa que a pessoa que fez a prova errou essa questão. Mas significa que vocês não vão errar, né? Para isso que a gente está aqui. A gente vai corrigir essas questões para que vocês não errem lá na prova, caso caia essa mesma questão, tá? Gente, assim, ó, eu costumo sempre conversar com vocês, né, e dizer para vocês que as questões lá no Detran, elas acabam se repetindo. Por que que elas acabam se repetindo? Porque o conteúdo é sempre o mesmo, né? E não tem nada que caia na prova do Detran que não tenha sido falado em sala. O que acontece, o que a gente tem percebido bastante, que por ser aula online, né? Talvez às vezes na hora que a professora estava explicando ou que o professor estava explicando, tu estava prestando atenção em outra coisa, de repente a TV estava ligada ou alguém da casa passou na hora e falou, sabe? E acaba que não ouviu esse conteúdo, não lembra, né? Mas todas as questões que a gente vai conversar aqui, dessa prova de hoje, de todas as outras aulas, elas realmente têm na apostila e realmente foi falado em sala, tá? Então vamos lá. Vamos, sem mais papos, né? Sem mais enrolação, vamos conversar sobre a número 1, então. A número 1 diz assim: a sinalização semafórica de advertência utiliza. Gente, sinalização semafórica, o que que é? É o semáforo. E ele quer saber qual é a cor que significa a advertência. Pô, bem fácil, hein? Essa a gente aprende pequenininho. A gente sabe que no semáforo tem o vermelho, que é para a gente parar, que fica em cima. Às vezes eles pedem a ordem das cores do semáforo também, a gente precisa saber. O verde, que a gente pode seguir, que fica embaixo. É bem difícil fazer essas bolinhas, por isso que ficou assim, uma de cada tamanho, né? E o amarelo no meio. E a gente sabe que o amarelo é o quê? É a atenção, é essa advertência que ele está pedindo aqui. Então vamos lá. Letra A. As cores amarela e verde alternadamente? Não, o verde é para seguir, né? O verde não é uma advertência. O amarelo, sim, é uma advertência no sentido assim, ó, falando, né, ou querendo dizer para o condutor: opa, o sinal vai ficar vermelho, se liga aí, condutor, tá? É nesse sentido. O amarelo é atenção, o amarelo é advertência por isso, para a gente ficar alerta, para a gente prestar atenção, porque o sinal vai ficar vermelho e a gente vai ter que parar, tá? Então, a resposta correta aqui, sem dúvida nenhuma, é a letra B, que diz a cor amarela, intermitente ou piscante. Opa, daí ele deu até uma coisa a mais pra gente, ó. Intermitente ou piscante. Intermitente e piscante é a mesma coisa. Quando que ele fica piscando? Normalmente na madrugada. Na madrugada, por que que o sinal fica piscando? Porque ele está desligado. Por quê? Porque durante a madrugada o fluxo de veículos não é tão intenso.
e aumenta a chance da gente ser, sei lá, assaltado, né? Para a gente não ficar ali parado por muito tempo, ele fica só piscando para a gente se alertar, reduzir velocidade, dar uma olhadinha, se não vem ninguém, a gente continua a nossa viagem. Tá? Então, a sinalização semafórica de advertência utiliza a cor amarela. E quando ela está piscando, significa que realmente a gente tem que ficar muito atento. Que normalmente é de madrugada, quando o sinal está desligado, né? A letra C ainda diz, as cores amarela e vermelha alternadamente não, porque o vermelho é para parar, né? A letra D, a cor vermelha, intermitente ou piscando, não. A advertência é a cor amarela, tá? Onde é que vocês vão encontrar isso na apostila? Vou até falar para vocês. Quero ver se eu lembro de todas as questões, mostrar onde é que está na apostila, para vocês verem que realmente está. Página 50. Vocês vão encontrar na página 50, ali no cantinho, ó. Amarelo intermitente. Adverte a existência de obstáculo à frente. Então, a advertência amarela, cor amarela, tá? Número 1, tranquila. A pessoa que fez essa prova acertou a questão número 1. Vamos para a questão número 2. Uma placa que tem o formato quadrado, com uma das diagonais... Deixa eu tirar essa partezinha aqui e botar aqui para baixo. Vamos voltar à questão. Uma placa que tem o formato quadrado, com uma das diagonais na posição vertical, fundo na cor amarela e o símbolo preto. Vocês conseguiram visualizar essa placa aí? É uma placa de quê? De advertência, né? Ó, vamos ver se eu consigo desenhar aqui mais ou menos. Aqui amarelinha, o certo seria estar com o fundo todo amarelo. Ela tem o fundo todo amarelo, a informação, o símbolo é preto, né? E ela é quadrada, mas ela é encontrada na posição assim, ó, diagonalzinha ali na vertical. Então, é uma placa de advertência. É uma placa amarela que a gente encontra várias e várias placas dessa aí no trânsito. Vamos lá, letra A. Ela quer saber o que identifica essa placa. As restrições e obrigações no uso da via. Não, gente, quem obriga e proíbe alguma coisa são as placas de regulamentação. Lembra? São as placas redondas. Essas sim estão no trânsito para obrigar ou proibir alguma coisa. E ali elas falaram que é uma placa quadrada, de cor amarela no fundo, né? Então, nada a ver com placa de regulamentação. Letra B, situações potencialmente perigosas existentes na via ou adjacências e sua natureza. Tá certo. Que palavrinha difícil, né? Bananei toda aqui. Aí, às vezes, o pessoal, mas eu não sabia o que é isso. Nem se atém muito essa palavra também não, tá? Adjacências. A gente fica nessa daqui, ó, situações potencialmente perigosas. Até num slide que eu já mandei para vocês ali no grupo de reforço, tem exatamente essa expressão aí, que as placas amarelas estão no trânsito para alertar o condutor de situações perigosas. A gente vai encontrar lá na frente. Tá? Uma curva acentuada, direita à esquerda, uma pista sinuosa, tem várias curvas, ou qualquer outra situação perigosa, uma depressão, né, uma lombada, uma pista estreita, um estreitamento de pista, tá? Então, é a letra B. Não confundam, porque tem muita gente que não coloca essa porque acha que potencialmente perigoso é muito forte essa expressão, tá? Não confundam, ela realmente, as placas amarelas de advertência, elas realmente servem para sinalizar situações potencialmente perigosas. Letra C, a via em que o veículo está circulando, não. E letra D, ultrapassagem permitida, também não. Resposta correta, completinha, da número 2, é a letra B. Questão número 3. Tem a função de educar os usuários da via quanto ao seu comportamento adequado e seguro no trânsito. Podem conter mensagem que reforcem normas gerais de circulação e conduta. Trata-se de quê? Gente, não tem como errar uma dessa. A pessoa que fez não errou, ó, acertou. Ó, tem a função de educar. Quais são as placas que têm função de educar? É claro que são as placas educativas. Letra B. Marcas de canalização, não. Placas educativas, sim. Essas placas têm a função de educar. Letra C.
Placa de advertência? Não. Advertência a gente leu ali em cima para que serve, ó. É para alertar situações potencialmente perigosas. E para alertar, cadê? Uma marca transversal? Não, gente, são placas educativas. Onde está isso? Na apostila. Deixa eu falar para vocês. Placas educativas aparecem lá na página 45 da apostila, tá? Não sei se vocês estão me vendo ou não, mas na página 45, lá no finalzinho, tem as placas educativas, que é a definição dessa. E deixa eu ver. Ah, olha só. Na página 42, tem a resposta da número 2, que de advertência, ali que aparece situações potencialmente perigosas. Tá aqui, ó. Tá? Tá na página 42. Viu como tudo tem na apostila? Às vezes só tá num cantinho que a gente nem deu bola. A gente achou, achei que isso aqui não fosse cair na prova. Pois eles vão lá e perguntam na prova. Vamos lá. Questão número 4. A questão número 4, a pessoa que fez essa questão errou. Vamos ver se vocês acertariam ou não. É uma questão que tem respostas extensas, ó, as respostas são bem grandonas. E reparem, ó, a resposta certa é a maior, a mais explicadinha. Fiquem atentos também nesse detalhe, tá? Quando não souberem, assim, a questão, estão em dúvida, deem uma atençãozinha melhor na questão mais explicadinha, que normalmente o Detran gosta de explicar mais, e a resposta aqui é a correta, tá? Não estou dizendo para vocês sempre assinalarem a alternativa maior. Estou dizendo só para vocês ficarem atentos, ficarem olhando, tá? As alternativas mais explicadinhas. Questão número 4 diz assim: a travessia de pedestres em trechos urbanos deverá obedecer, entre outras, a seguinte norma. Gente, o pedestre, que é a pessoa que está caminhando dentro da cidade, em trecho urbano, tem norma para esse tipo de elemento do trânsito? Tem. Quando a gente estuda a parte de normas gerais de circulação e conduta, que está lá no comecinho da apostila, já vou passar a página também para vocês. Vamos ver. Normas gerais começam na página 16. Quando a gente estuda normas gerais, a gente estuda que não é só para o condutor. Passageiro, ciclista, pedestre também tem normas gerais, tá? Então, aqui eles estão querendo saber quais são as normas corretas, de acordo com o CTB, para a travessia de pedestre, ou seja, para pedestre atravessar a rua dentro da cidade, em trecho urbano, tá? Letra A. Em um cruzamento com um semáforo veicular e faixas de travessia, porém sem foco específico para os pedestres, a travessia deverá ocorrer quando o semáforo ou agente de trânsito interromper o fluxo de veículos. Ficou confusa? Essa é a resposta certa que está apontada aqui em negrito, né? Vamos ler as outras, depois a gente volta nessa, tá? Vamos ler as outras para conseguir eliminar as outras, para a gente conseguir achar o erro das outras e voltar naquela ali e saber que é a certa mesmo. Letra B foi o que a pessoa colocou, ó, mas não quer dizer que é a certa, né? Os pedestres que forem atravessar a via sobre as faixas delimitadas para esse fim terão, sem exceção, prioridade de passagem. Gente, por que essa questão não pode ser a certa? Olha como isso aqui poderia ser considerado uma pegadinha, né? Tem gente que fala, putz, caí nas pegadinhas do Detran. Essa poderia ser considerada uma pegadinha sim, tá? Porque aqui tá tudo certo, com exceção dessa parte aqui, ó, do sem exceção. Por conta dessa parte aqui, a questão fica errada. Se não tivesse, tá? Sem exceção, estaria correta. Daria para a gente aceitar uma questão desse tipo. Mas por que, Charlene, sem exceção? Tu pode explicar? Posso. Desculpa, gente. Então, vamos lá. Os pedestres que forem atravessar a via, eles têm prioridade de passagem, sim. Mas existe uma ressalva no Código de Trânsito, gente, que assim, ó, quando o sinal, vou colocar aqui, tá? Estiver verde para os veículos, aí sim o pedestre tem que aguardar. Ó, o pedestre deve aguardar. Claro, gente, se o sinal tá verde para os carros, a gente não pode atravessar, né? Então, isso aqui vocês já sabem. Então, aqui diz assim, vou ler de novo. Os pedestres que forem atravessar a via sobre as faixas delimitadas para esse fim, ou seja, sobre faixa de pedestre,
terão, sem exceção, prioridade de passagem. Opa! O pedestre, ele tem prioridade de passagem sim, tá, gente? A gente já estudou isso aqui. A gente viu que quanto maior for o veículo, menos preferência tem. Mais cuidado, mais proteção tem que dar ao menor. Portanto, o pedestre ele tem mais prioridades, tem mais preferência. Só que não é sem exceção. Existe essa exceção aqui, ó. Pedestre não vai ter vez quando o sinal estiver verde para o carro. Se o sinal estiver verde para o carro, o pedestre vai poder passar? Ele tem prioridade? Claro que não. A gente não precisa parar o nosso carro se o sinal está verde para um pedestre passar. Ao menos que nós estejamos no semáforo, o semáforo está vermelho, né? E daí ficou verde e tem um pedestre atravessando a nossa frente. Daí a gente vai deixar ele concluir a travessia para a gente continuar a nossa viagem, né? Mas digamos que tá verde já, tá todo mundo naquele fluxo, tem pedestre, não vai parar o teu carro para o pedestre passar, tá? Então, por conta dessa partezinha aqui do sem exceção, é porque essa questão se tornou errada, tá? Existe exceção, sim. Quando que o pedestre não tem prioridade de passagem? Quando o sinal estiver verde para os carros, tá? Letra C. Em viadutos situados em trechos urbanos de vias rurais, o pedestre poderá, trechos urbanos de vias rurais, vamos lá. Via rural, só tem 2 tipos de via rural, tá? Isso aí já é página 8 lá da apostila. Os 2 tipos de vias são BR, deixa eu colocar aqui, rodovias, né? Que são as BRs e as SCs em Santa Catarina, né? Que são as rodovias estaduais. E tem também aquelas estradinhas de chão batido, tá? Então, são 2 tipos de vias rurais que existem. É claro que aqui eles estão falando de uma BR, de uma SC. Então, aqui ele está falando assim, em viadutos situados em vias rurais, ou seja, na rodovia, na BR, em trecho urbano. Vamos colocar o viaduto de Forquilinha, tá? O viaduto de Forquilinha, ele está numa via rural, que a BR é uma via rural, só que está num trecho urbano, né? Tá bem dentro da cidade. Então, beleza. Aqui diz que o pedestre poderá, opcionalmente, ou seja, ele pode optar, circular pelo passeio ou pelo acostamento. Tá estranho isso aí, né? Não tem nada a ver com a pergunta. Essa daqui, a gente, né, vai ficar meio assim, como assim? Pelo passeio ou pelo acostamento? Claro, passeio e acostamento é lugar de pedestre. Mas num viaduto, como é que o pedestre vai... Se ele for passar por cima do viaduto, vai ter acostamento. Se for passar por baixo, vai ter um passeio, vai ter uma calçada. Né? Não tem nada a ver com a pergunta essa daqui. Então, essa resposta não pode ser considerada certa, nada a ver. Vamos voltar lá na pergunta para a gente lembrar? A travessia de pedestre em trechos urbanos deverá obedecer, né? Não está falando nada sobre atravessar, ele está dizendo ali que a gente poderá ou circular pelo passeio ou pelo acostamento. E daí não está falando nada sobre atravessar, sobre travessia, né? Sobre atravessar a rua, então nada a ver. Letra D. Uma vez iniciada a travessia não sinalizada de uma pista, os pedestres poderão aumentar o seu percurso desde que se sintam mais seguros. Gente, também não, né? Questão até de um pedestre defensivo, digamos assim, não motorista defensivo, mas um pedestre defensivo. Uma vez iniciada a travessia não sinalizada de uma pista, os pedestres poderão aumentar o seu percurso desde que se sintam mais seguros. Esse aqui quer dizer até atravessar a rua na diagonal. Sabe assim, quando começa a atravessar, por exemplo, aqui, ó. Não tem faixa, né? Ó, não tem sinalização nenhuma na pista para a gente atravessar. Então, ao invés de atravessar assim, retinho, às vezes as pessoas fazem assim na diagonal, né? Nada a ver, então tá errada também, não pode, não é a forma correta. Então, a resposta correta dessa número 4 é a letra A. Ai, Charlene, achei confusa. Também acho, tá? Uma questão bem confusinha. Mas vamos lá, se cair na prova, vocês não podem errar. A travessia de pedestre em textos urbanos deverá obedecer à seguinte norma. Em um cruzamento com semáforo veicular e faixas de travessia, como é que o pedestre vai poder atravessar na via urbana? Em cruzamentos com semáforo e faixas de travessia, né? Aí, porém, sem foco específico para os pedestres, a travessia poderá ocorrer quando o semáforo ou agente de trânsito interromper o fluxo. Claro, quando que o semáforo vai interromper o fluxo?
quando ficar vermelho para os carros. Ah, e se não ficou vermelho, mas o policial pediu para os carros pararem, o agente de trânsito pediu para os carros pararem. Aí, nesse caso, a gente pode atravessar, tá? Então, a resposta correta é a letra A. É confusinha? É meio chatinha? É, mas também não é difícil não, tá? Da gente acertar caso caia lá na prova. Questão 5. Pela ordem, as sinalizações feitas pelo gesto dos condutores dos veículos indicam aos demais usuários. Gente, olha aqui. Esse carrinho aqui, que é engraçado que às vezes tem aluno que pergunta o que que aquele motorista ali, ó, do primeiro carrinho tá fazendo com as pernas para fora. Não são as pernas, né? É o braço esquerdo do motorista que está para fora da janela para sinalizar alguma coisa. Então vamos lá, deixa eu colocar aqui para o lado um pouquinho. O Código de Trânsito Brasileiro, gente, ele ainda diz, tá, que a gente, além de seta para a direita, seta para a esquerda e a luz de freio, a gente pode usar o nosso braço para sinalizar. Isso aqui gera muita polêmica quando a gente está fazendo aula. Por quê? Porque é super difícil na prática isso aqui acontecer. É super difícil na prática a gente conseguir esticar o nosso braço para sinalizar que vai entrar à esquerda, que vai entrar à direita, ou que vai reduzir a velocidade e parar. Por quê? Porque normalmente já tem um monte de moto passando ali no corredor, sabe? Então é difícil isso, tá? Eu concordo. Mas ainda existe, tá? E assim, ó, para decorar isso, para lembrar, para acertar na prova como essa pessoa que fez aqui acertou, ó, lembrem sempre que o braço esticado, a pessoa indica que vai entrar para a esquerda, E com E. Braço esticado, esquerda. Vou até colocar aqui também, ó, que daí grava mesmo, tá? Ó. Esticado, esquerda, E com E. Braço dobrado, vou colocar aqui também, dobrado, direita, D com D. Tá? Então, lembrem assim, braço dobrado significa que vai entrar à direita, braço esticado significa que vai entrar à esquerda. E esse movimento aqui, ó, vai diminuir a velocidade ou até parar. Significa que ele está fazendo com o braço assim, ó, para cima e para baixo, que vai diminuir a velocidade, tá? Então, vamos lá, vamos ver o que eles pediram aqui. Pela ordem, as sinalizações pelo gesto dos condutores indicam o quê? Primeiro, que vai reduzir velocidade. Depois, que vai entrar à direita. E depois, que vai entrar à esquerda. Então, a letra A diz que é o primeiro para entrar à esquerda. Errado. Letra B, autorizar a ultrapassagem? Não, nada a ver. Letra C, aumentar a velocidade? Não, nada a ver. Resposta correta aqui, sem dúvida nenhuma, vai ser a letra D, ó. Diminuir a marcha ou parar, que é essa primeira opção. Dobrar à direita, que o braço está dobrado. E dobrar à esquerda, que o braço está esticado. Resposta correta da 5 é a letra D. Questão número 6. A questão número 6, gente, é uma questão que eu já vi em várias provas. Espero que vocês estejam realmente prestando atenção e que se cair na prova de vocês, vocês não errem, tá? Às vezes o pessoal erra por conta da palavrinha preceito, mas já vou dar uma dica aqui para vocês não errarem, tá? Ali diz assim, ó, constitui infração de trânsito a inobservância a qualquer preceito. Preceito é lei. Se a gente não cumpre alguma coisa que está na lei, né? Se a gente não observou, não colocou em prática o que aprendeu na aula teórica, por exemplo, é infração de trânsito, né? E essas leis estão estabelecidas aonde? Essa é a pergunta. A letra A, no Código de Trânsito apenas, já vou dar uma dica. Quando tiver a palavra apenas, somente desconfiem da questão. Nessa questão em específico, olha só, aparece apenas na letra A, aparece apenas na letra B e aparece apenas na letra C e nenhuma delas é a resposta correta. Viram como essas palavrinhas aqui são importantes da gente lembrar? De repente, não é a resposta correta? O Detran quer sempre algo mais. E olha lá, de novo, a questão mais explicadinha que vai ser a resposta certa. Do Código de Trânsito e da legislação complementar apenas? Não, é sempre algo mais.
Tá? Então, ó, quando tiver o apenas, vocês leiam, né, o apenas e fique na cabeça de vocês o algo mais. É apenas? Não, algo mais, tá? Das resoluções do CONTRAN da legislação complementar apenas? Não. Resposta correta é: constitui infração de trânsito se a gente não observa a inobservância de qualquer preceito de qualquer lei do quê? Do Código de Trânsito Brasileiro, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN. Viu que não tem apenas? Tá? Então, prestem atenção nessa diquinha aqui que é valiosa. Quando aparecer apenas, tu pergunta, será? Apenas, será? Só isso? Não tem algo mais? Será? Tá? Sempre faça essa pergunta na cabeça de vocês, lá na prova, que daí eu acho que vai dar certo. Tá? Caso caia essa questão, a resposta correta é a letra D. Número 7, uma plaquinha, ó. Número 7 diz assim: a placa R20, R porque é regulamentação, 20 porque é o número da placa, né? É aquela de proibido alguma coisa. Olha lá. Proibido alguma coisa, porque tem uma tarjinha vermelha cortando a placa. É proibido o quê? O que é aquilo ali? Ah, Charlene, não consegui identificar. Tá na apostila. Proibido o quê? Acionar a buzina. Então, a letra A, sonorização? Não. Letra B, alfândega? Não. Alfândega é aquela que tem tipo menos, né? Um risco assim preto na placa. Olha ali. Não tem como errar uma questão dessa, gente. A única questão que tinha proibido alguma coisa, olha ali, era a letra C. Não tem como vocês errarem. Isso aqui é o básico do básico, ó. Até os meus alunos pequenininhos lá da escola sabem que quando tem uma tarjinha vermelha é proibido alguma coisa. Opa, bati tudo aqui. Tá? Então, é proibido acionar a buzina ou sinal sonoro. Letra C. A pessoa que fez acertou. Número 8. Pela sequência, identifique as sinalizações ao lado 1 e 2. Olha só que legal. Colocaram duas plaquinhas de advertência e a pessoa errou. Não pode. Tem que acertar uma dessas. A questão número 1, o carrinho está descendo. Já dei dicas para vocês sobre o carrinho descendo, hein? Se o carrinho está descendo, significa um declive, tá? Ó, isso é importante. Declive acentuado é uma descida muito forte. E nos declives, lembrando que também é uma questão de prova, a gente não pode descer o morro com o carro no ponto morto, que é na banguela, que eles chamam, né? Tem até essa expressão na apostila também, que tem no Código de Trânsito. Descer na banguela não pode, e banguela é ponto morto, tá? Então, beleza. A primeira é declive acentuado. De cara, a gente ia tirar a letra C, que diz aclive, e aclive é de subida, e dá para ver nitidamente que o carrinho está descendo. E a gente ia tirar a letra D. A dúvida ia ficar entre a A e a B. A resposta correta é a B, mas a pessoa que fez a prova colocou a letra A. Por quê, Charlene? A pessoa colocou que a segunda placa que aparece ali é pista escorregadia. Gente, olha o desenho da placa. Se lá na prova vocês estiverem com muita dúvida, clique em cima da placa que ela aparece maior, para vocês verem que aquilo ali, o carro não está escorregando. Se vocês forem lá na apostila, eu vou falar já a página que se encontra essas plaquinhas aí, tá? Deixa eu colocar aqui. Ó. Elas são bem pertinho uma da outra, tá? Tá na página 43, uma do lado da outra. Se vocês forem lá ver a plaquinha de pista escorregadia, é a placa A28. Dá para ver que o carrinho tá derrapando na pista, que a pista é escorregadia, justamente o carrinho tá se perdendo, tá? E essa daqui é projeção de cascalho. O que que é projeção de cascalho? Detrito, pedrinha. Pode ver, ó, às vezes a gente passa num lugar que tá cheio de pedra solta, vai passar muito rápido, vai projetar essa pedrinha, sabe? Num outro veículo, num pedestre, num ciclista, pode machucar. Tá? Então, primeira placa é um declive acentuado, porque é uma descida, e essa segunda placa ali, ó, é projeção de cascalho. Tá? Não pode errar essa daí, não. Caso caia lá na prova, tem que acertar. Questão 9. A via urbana na qual os veículos têm prioridade de trânsito é a... Gente, via urbana na qual os veículos têm prioridade de trânsito, essa confunde. A pessoa que fez colocou aqui via arterial. Não deixa de ser, tá? Quando a gente está numa via arterial, a gente tem preferência de passagem,
tá? Mas a gente sempre pensa, né, analisando melhor a pergunta, que essa que realmente dá um nó na nossa cabeça. Eu acho essa pergunta aqui totalmente desnecessária, mas aparece lá na prova, a gente não pode errar, tá? Então, a gente vai colocar aqui, ó, não é prioridade de passagem, tá? Se fosse prioridade de passagem, quem está no arterial tem prioridade de passagem, né? Quem está no arterial é a rua preferencial, é quem tem prioridade de trânsito. Olha como tem detalhezinhos assim importantes lá na prova, né? Prioridade de trânsito. Aí a gente já vai chegar na resposta correta, que é a trânsito rápido. Tanto é que uma via de trânsito rápido não tem nem lembra que não tem acesso a lotes e imóveis lindeiros, não tem nenhuma rua que dá acesso a ela, não tem cruzamento de vias, sabe? Não tem faixas de aceleração, ou seja, ela é uma via de trânsito rápido, onde todos os veículos têm prioridade de trânsito, tá? Então, essa daqui só não é arterial porque não está escrito prioridade de passagem, é prioridade de trânsito. Daí a gente já vai matar a charada associando trânsito a trânsito rápido, tá? Caso caia na prova de vocês, cuidem para não errar, porque essa daqui dá vontade de colocar arterial, sim. Só que não é prioridade de passagem, é prioridade de trânsito. Pensa na trânsito rápido. Resposta correta é a letra C. Trânsito rápido é aquelas, né? Só vai, só vai. Não tem nada que interfira numa via de trânsito rápido. Por isso, prioridade de trânsito, tá? O próprio nome já tem trânsito a própria via já tem trânsito no nome para a gente não errar. Questão 10, eu não consegui aumentar as plaquinhas para mostrar para vocês. Mas vamos lá. A questão 10 diz assim: relacione corretamente as sinalizações 1, 2 e 3 aos seus respectivos significados. Gente, a número 1 é aquela plaquinha assim, ó, lombada. Parece um chapéu bem mal feito, né? Mas tudo bem. É a plaquinha de lombada. A número 2 é uma placa que tá assim, ó, curva à esquerda. E a número 3 tem um ciclista, então é trânsito de ciclista. Então, vamos lá. A letra A diz saliência ou lombada, então é a primeira placa. 1A. Essa é a associação que a gente vai ter que fazer. Trânsito de ciclistas é a 3, então B3. E curva à esquerda é a 2. Então, olha a associação que a gente vai fazer. Qual é a resposta que a gente vai marcar? Número 1, letra A. Número 2, letra C. E a número 3, letra B. A gente tem que fazer uma correlação. As placas trazem em cima o número romano. Ó, primeira placa lombada, segunda placa curva à esquerda, terceira placa de ciclista, trânsito de ciclistas. E aqui traz o nome das placas. A gente tem que fazer uma correlação, tá? Aqui nessa questão foi legal porque eles quiseram, ó, que vocês soubessem 3 placas. Viu como é importante saber placa? Essa pessoa que fez a prova, se tivesse todas as placas na cabeça, no sangue, como eu digo, né, teria acertado, teria passado na prova, porque já foram ali umas 2 de placas que errou, né? Então, eu vou fazer o seguinte, vou parar agora, interromper a gravação dessa aulinha, já volto para a parte 2 do aulão 9 com vocês. Tá bom? Até daqui a pouco.